Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bob dos 213 e hoje estou fazendo um vídeo bem diferente que me foi sugerido por um inscrito de ensinar como que usa um deck. Não fazer a deck profile dele em si, mas sim ensinar como que o deck trabalha, como que ele funciona em si. Eu peço desculpa pela claridade, iluminação e tudo mais, é porque eu estou gravando esse vídeo à noite, porque, enfim. Vamos começar. Eu vou fazer esse meio deck profile, meio como jogar com The Lightsworn. O deck The Lightsworn, que é o estrutural Reino da Luz. Então, beleza, bora começar. A principal carta do deck estrutural Reino da Luz é essa aqui, Judgment Dragon, ou Dragão do Julgamento. Deixa eu tentar. Realmente eu estou sem luz. Vai ficar escuro mesmo. Dá pra ver bem? Dá. Essa é a principal carta do deck. Você usa 3 delas. Independente de como você jogue de Lightsworn. Se for Lightsworn, você usa 3 delas. O que ela faz? Ela é especial summon, tendo 3 monstros Lightsworn no campo. E os 3 não, tendo 4 monstros Lightsworn no cemitério, você pode especial summon ela da sua mão. Ela é um monstro muito forte, com 3000 de ataque, e ela tem um efeito muito OP, digamos assim, que você ativa o efeito dela, paga 1000 pontos de vida e limpa o campo. Literalmente isso, você paga 1000 pontos de vida e todas as cartas setadas no campo são destruídas. Setadas, viradas para cima, todas, incluindo as suas e as do seu oponente. Claro que o cara pode negar com um Herald, acho que Effect Veiler também nega, um Solen, enfim, tem muitas opções que o cara pode negar, mas se o cara não negar, é um GG easy. Essa é definitivamente a carta mais forte e você tem que usar 3 delas. Eu vou falar primeiramente dos Lightsworms em si, ok? Outra carta muito importante do deck Lightsworm é o Raiden. Luminosos ou Raiden Hand of the Lightsworms. Por que ele é uma carta importante? E você realmente não, seria ótimo usar 3. Eu infelizmente só tenho 2, então eu só uso 2. Seria bom usar 3 delas, por quê? Primeiro, ela é regulador, no caso ela é Tanner, né? 1700 de ataque, e o efeito dela é muito bacana. Você ativa o efeito e mila 2 cartas do topo do deck para o cemitério. Milar é pegar do topo do deck e jogar no cemitério. Você mira 2 cartas do topo do deck para o cemitério. Cada monstro Lightsworn que você enviar do deck para o cemitério por esse efeito, essa carta ganha 200 de ataque até o final do turno do oponente, se eu não me engano. Então é um efeito bem interessante. Deixa eu colocar isso aqui em português, fica melhor para vocês lerem. E no final do turno, ela mila mais 2 cartas. Então ela já mila 4 cartas com uma carta dessa só. Além de ser regulador. Aliás, para quem não sabe, Lightsworn é um deck que joga muita carta no cemitério o tempo todo. Todas as cartas Lightsworn, ou quase todas, jogam cartas no cemitério. Elas milam cartas para o cemitério. Então, quanto mais cartas milar para o cemitério, melhor. Do deck para o cemitério. Vamos falar também da Layla, que é outra carta que é importante. É bom usar 3, mas fica a critério de cada um. Eu uso 3. Que ela é level 4. De ataque, é uma carta muito boa que durante o final do turno você mila 3 cartas do topo do deck no final do turno. E o efeito dela diz o seguinte, você pode... Deixa eu até confirmar. Eu posso escolher uma carta de magia que meu oponente controla. Mudar a posição de batalha desse card, no caso colocar em defesa e destruir a carta do oponente. A carta magia ou armadilha que ele tem setada no campo. É um efeito muito simples, mas é um efeito muito forte. É quase como se fosse um MST que você tem na mão.
no campo no caso. Seta ela, bota em defesa e destrói uma armadilha ou mágica do oponente. Além do final do turno, milar 3 cartas. Raikou, o Rico, tanto faz, enfim. É uma carta muito... Tem gente que não gosta muito dele, eu gosto de usar 3. É flip. Eu escolho um monstro no campo e destruo o alvo. E depois desse efeito resolvido, eu envio 3 cartas do topo do deck para o cemitério. Ela é um pouco lenta, mas eu gosto dela igual. Que outra carta importante que a gente tem? Ah, claro, a Lumina. Lumina é legal usar 3 dela. Eu só tenho 2, mas... Enfim, é legal usar 3. Por que usar 3? A Lumina tem um efeito bem interessante. Que eu descarto uma carta da minha mão e faço invocação especial de um outro monstro Light Swarm do level 4 ou menos do meu cemitério para o campo. Por invocação especial. E ela mira 3 cartas também, tá? Do topo do deck no final do turno. Então, se eu tiver duas delas no cemitério e eu baixo uma, eu ativo o efeito, descarto uma carta e trago ela. Ativo o efeito dessa outra que eu acabei de trazer, descarto outra carta e pego a terceira. Dá pra fazer muita coisa com as Luminas. Ou, sei lá, ativo o efeito dela, descarto uma carta e puxo um Raiden e já tenho um Tanner, no caso, né? Um Thunder e um normal, já faço um 5/7 aqui. Dá pra fazer muito. Eu vou falar o efeito delas rapidinho, porque são mais simples. A Minerva, se eu não me engano, e eu não lembro bem os efeitos certinho dela, porque eu pouco usei ela. Mas quando ela é milada, ela mila mais uma automático. Então você mila 2 quando você mila ela. Esse cara aqui é uma carta muito mal julgada. Eu gosto. Tudo bem, ela é lenta porque ela tem que pagar tributo. Mas se você conseguir colocar ela ganha 200 de ataque. 200? Não, ela ganha 300 de ataque para cada monstro Light Swarm que eu tiver no campo. No campo não, no cemitério. Então se eu tiver 5 monstros Light Swarm no campo, ela tem 2000 de ataque, ela já vai ficar com 3500 de ataque. Então eu gosto dela para dar OTK. A Eren é uma carta interessante também, que se pode ter. Todas elas são level 3, 4, 3, 4, 3, 4. Algumas outras têm um level um pouco a mais, 5 ou 6. Esse cara pode atacar um monstro por de defesa, anti-cálculo de dano e embaralhe um monstro no deck. E novamente, durante o final do turno, envia 3 cartas do topo do deck para o cemitério. Então você ataca um monstro em modo de defesa do oponente e o oponente tem que baralhar aquele card no deck. Essa carta aqui é uma carta bem simplesinha, mas ela tem o mesmo efeito daquele dragão do Garrote. A Shire, ela ganha 300 de ataque para cada monstro luminoso que eu tiver no cemitério. Tudo bem que ela é fraquinha, tem 400, mas se você tiver 5, ela já fica com 1900 de ataque. E não tem custo nenhum para summonar ela. Summonar, invocar. O druida... Vamos lendo os efeitos aí, eu vou dar uma colocação rapidinho. É mais para fazer nome, tá? Já o Wolf é um caso à parte. O Wolf é bom você ter ele no deck, 1 ou 2, depende de como a pessoa joga. Às vezes o cara joga com Wolf e Félix, que é uma outra Light Storm que eu não tenho, que é muito forte. O que acontece? Quando ele é milado do deck pro cemitério, você pode especial summon ele do cemitério pro campo. Então ele é uma carta muito forte. Como mila muito, isso é fácil de acontecer. Isso acontece, digamos assim, com uma certa frequência. Ele, a Félix. Então é sempre bom ter uma ou duas dele. No caso disso acontecer, né? Além de caso você tenha, vamos supor, você pesque ele na mão e tenha ele na mão. Ele não pode ser normal summon. De forma alguma. Ele só pode ser summonado por esse efeito. Então, você tem uma Lumina setada, colocada, invocada no campo, você ativa o efeito dela, descarta um Wolf e busca uma outra carta que vai te ser útil para você. Então é interessante o Wolf. De toda forma, mesmo quando ele brinca na mão, ele é útil. Um Garrote.
Não gosto muito, mas ele é forte, né? Vamos ver dos efeitos dele aí. Nome, né? A Jane é bem interessante. Durante o cálculo de dano, ela ganha 300 de ataque. Então ela fica com 200 de ataque, ela é level 4. Então é bem forte. E ela me dá mais duas cartas. Todas as cartas aqui me dão cartas, tá? Essa aqui, ela não é só forte, ela é muito forte. Eu não gostava dela, mas eu descobri o quão poderosa ela é. Quando você invocar este card por invocação tributo, no caso, que eu tenho que oferecer tributo, né? Porque ela é level 5. Eu posso enviar 4 cartas do topo do meu deck, né? Milar 4 cartas para o cemitério. E depois escolher até 2 cartas que meu oponente controla e destruir os alvos. Tipo, ela é bem OPzinha. Tributo uma carta minha, milo 4 e destruo 2 do oponente. É uma carta bem interessante. Mas, além disso, né, caso elas vão para o cemitério, elas fazem nome para invocação desse carinha aqui. Lembrando que esse é o cara. Dando continuidade aos demais monstros, 2 Honest, porque o Honest está 2. Então, usemos 2 Honest. O que o Honest faz? Tem gente que confunde o efeito do Honest ou não sabe usar ele. Eu sofri um bom tanto no começo para aprender a jogar com esse maldito cara. Deixa eu criar uma situação bem simples aqui. Aqui. Deixa eu pegar... esse aqui mesmo. Eu tenho um Raiden no campo. E o cara tem esse Light Ray Diablos aqui. Com 2.800 de ataque. O Raiden tem 1.700. O cara me ataca com o Diablos. Ataca o meu Raiden. E eu tenho um Honesto na mão. O que eu faço? Eu ativo o meu Honesto da minha mão. Jogando ele pro cemitério. E ativo o efeito do Honesto. Que diz o quê? Que eu ganho o ataque... eu ganho somando, né, o ataque do Diablos no meu Raiden. No caso, meu Raiden tem 1.700 e o Diablos tem 2.800. Vai para 4.500, eu acho. Eu fiz essa conta bem por cima. Mas meu Raiden fica com 4.500 de ataque. Então o Diablos leva, no caso o oponente ia levar 1.700 de dano, né, que é o dano do Raiden. E ainda ia perder a carta. Não sei se deu para entender bem como funciona, mas o Honest é muito bom. É uma carta às vezes ruim, mas ela é útil pra cacete. Continuando com os monstros. Necroguardian. Necroguardian. Eu uso 3. Por que usa 3? Porque mila muita carta e ele tem um efeito muito bom. Que durante o turno do meu oponente eu posso banir este card do cemitério e negar o próximo ataque. Neste turno, o monstro que seu oponente controla... Ah tá, beleza, posso negar o ataque do monstro que o meu oponente controla. Então, tipo, 3 mila muito fácil, ele está sempre no cemitério. Logo eu tenho sempre uma defesa contra ataques. Monstros são... Ah não, agora tem os monstros especiais aqui, digamos assim. Que se usa ou não se usa, fica a critério. Light Ray Diablos, ou Diablos Raio de Luz. Outra carta meio que mal julgada, né? Ela tem efeito bem interessante. Deixa eu colocar português aqui, fica melhor pra mim e pra todo mundo ver. Ela só pode ser especial summon. Ah não, ela só pode não. Ela primeiro tem que ser especial summon da minha mão, tendo 5 ou mais monstros de luz com nomes diferentes no meu cemitério. O que não é difícil, afinal tem um monte de cartas com nomes diferentes. E todos são luz. Tirando o Necroguardian. Com o nome de luz é diferente do cemitério. Uma vez por turno você pode banir um monstro de luz no meu cemitério e depois escolher um card baixado que o meu oponente controla, revele o alvo e depois coloca o alvo no topo ou no fundo do deck. É um ótimo efeito e é uma carta muito forte, com 2 de ataque e fácil de summonar. Teve uma vez que eu fiz um FTK que foi muito bonito. Eu consegui baixar 2 Judgment Dragon e esse aqui. Bati e ganhei o jogo. Foi muito lindo. Então é uma carta fácil de summonar. Isso eu consegui na primeira rodada, tá? No caso, o oponente começou e eu ganhei.
Outra carta que é importante é o. Importante não. Essas duas aqui são cartas relativas, tá? São cartas bem mal e bem julgadas, cartas que jogam e não jogam neste deck. Então fica a critério de cada um. Que é o BLS, né? E o Call Sorcerer. Qual que é. Por que elas jogam e não jogam no deck? O deck é focado em monstros luz, obviamente. E elas são. Essa aqui é luz, né? O BLS é luz e o Call Sorcerer é trevas. Elas têm um método de invocação específico, que é de banir um monstro luz e um monstro dark do cemitério, para poder fazer a invocação especial delas. As duas, tá? Funcionam assim. Neste deck aqui que eu estou mostrando para vocês, ele só tem o Necroguardian de Dark e o próprio Call Sorcerer, né? O resto é tudo luz. Eu aconselho, se vocês forem usar BLS Call Sorcerer no deck, coloquem mais monstros Dark. Tipo o Velho Vingativo e Mágico, que eu esqueci o nome dele em inglês. Que são cartas tipo UTzinhas, sabe? Que não vão te fazer mal, não te prejudicar. Opa, desculpa. Que não vão te prejudicar. E podem ser úteis para a invocação deles. Tipo, o BLS é muito forte. Ele tem efeito de que você destruir um monstro do oponente em batalha, você ataca de novo. E ele tem 3.000 de ataque, então é muito forte. Call Sorcerer, eu não lembro bem certinho o efeito dele, mas... beleza. Uma vez por turno eu posso dar alvo a um monstro virado para cima no campo, banir o alvo. E esse card não pode atacar no turno que tiver esse efeito. Então é outro efeito muito forte do Call Sorcerer. Então é bom usar ele, mas para você usar ele num deck de Lightstorm, você tem que colocar mais monstros Dark sem ser só o Necroguardian, beleza? Vamos continuar. Reencarnação de monstro. Não é uma carta muito lá útil, mas é uma carta bem interessante de usar. Eu uso, mas fica a critério. Você joga uma carta da mão para o cemitério e pega uma do cemitério e adiciona na mão. É tipo uma troca. Recarga solar. Usa 3, sem dúvida alguma. Tem que usar 3. O efeito dela, deixa eu pegar em português aqui. Descarto o monstro luminoso e compro 2 cards. Eu descarto o monstro luminoso da minha mão, compro 2 cards e depois eu milo 2 cartas do topo do deck para o cemitério. Então ela faz um efeito duplo. Além de eu pescar 2 cartas, ou dar draw em 2 cards, eu milo mais 2 cartas, o que é muito bom. Foi com essas duas aqui que eu fiz aquele FTK no player. Charge Brigade Charge of Brigade, Light of Brigade, enfim, Vestido de Brigada da Luz, é outra carta muito importante que agora tá a 2, então usar duas, com certeza. Deixa eu pegar em português. Envie 3 cartas do topo do deck para o cemitério e adicione um monstro luminoso de level 4 ou menos no meu deck à minha mão. Cara, envia ela para o cemitério, traz, sei lá, Raiden, ou traz Lumina, cara. Olha o efeito da Lumina bugado. Você traz Lumina, invoca ela, tem o Raiden lá no cemitério, ativa efeito, joga uma pro cemitério, pega o Raiden, já faz Syncroset. Bom, enfim, dá pra fazer muita coisa. O que mais que eu tenho aqui? Recarga solar. Caso você tenha, sei lá, talvez milado todos os Judgment Dragon, você já não tem mais ele em campo, no deck. Um recarregar alma é bem interessante. Você paga 1000 e faz especial summon de um monstro. Deixa eu só conferir. Você paga 1000 e faz invocação especial de um monstro. É isso aí. Só pode usar um, então só um. E eu uso algumas traps. Não é algo extremamente necessário, mas é bom sempre ter, né? Umas cartinhas armadilha. The Prison. Quando o oponente declara um ataque, eu bano o card que está atacando. Muito bom, eu uso duas. Breakthrough Skill, na verdade.
É outra carta muito interessante. Deixa eu dar um efeito um close no efeito dela. Controla, nega os efeitos, no nosso oponente que eu faço blá 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 blá. Enfim, venham aí que eu tô com uma preguiça. É um efeito bem interessante, é uma carta muito boa que tem um efeito duplo, tanto no campo quanto no cemitério. Fiendstein do 2 ou 3, se você tiver, sei lá, eu acho interessante essa carta pra caramba. É uma carta que inutiliza literalmente o card do oponente. Ativa esse card, escolhe um monstro de efeito no campo. Seus efeitos são negados e além disso ele não pode atacar. Quando ele for destruído, destrui esse card. Tipo, ele quase inutiliza um card no campo. Bom, galera, vamos tentar dar uma resumida geral. Foca embaixo. Lightstorm é um deck de muito mil. Tipo, é um deck muito rápido, tudo acontece muito rápido. Do nada ele explode na sua mão e você ganha o jogo, ou você perde o jogo porque acabou as cartas do seu deck e você não pode mais pescar. Então você não pode mais pescar, você perde o jogo. Então, tipo, como eu posso dizer? É um deck que ele explode. Ele literalmente é um deck muito explosivo, um deck de ATK, muito explosivo. Que mila muita carta e você tem que prestar atenção nisso. Às vezes você tá lá com 2 de Garment Dragon e sei lá, e o cara tá, sei lá, com uma, vou usar uma coisa que eu conheço, uma área e uma elege, aquelas divas melodiosas lá, Melodious Diva, que você pode ativar o efeito dele e não vai destruir as cartas. E fica milando cada um de Garment Dragon, tá? Eles milam 4 cards por turno. Então imagina que você tá com os 3 lá baixado, milando 12 cards por turno. Cara, pra você já ter ele, você já tem que ter 4. Então, mais umas... Nossa, você consegue imaginar, né? A quantidade, você vai em 2 turnos, você perde o jogo. Então, às vezes, vale a pena você ativar o efeito dele, banir os outros 2 e ficar só com um card. Esperando para conseguir eliminar aquelas 2 malditas lá que se impedem de destruir. O que mais que eu posso falar? Vou até falar, que bosta. O que mais eu posso dizer? Bom, é isso. Eu expliquei acho que mais ou menos o efeito de cada uma, como funciona. Eu não vou explicar sobre o Extra Deck, porque é tanto quanto complicado. O Extra Deck é algo bem relativo, mas tem cartas muito importantes para se usar em Extra Deck. Eu não estou com eles em mãos no caso, mas 2 cartas muito importantes para se usar no Extra desse deck aqui é o Michael, o Miguel, que eu esqueci o nome dele, e Black Rose Dragon, ou Dragão da Rosa Negra, que são 2 síncronos level 7, que são muito importantes para esse deck. O Michael, se eu não me engano, eu não lembro o efeito inicial dele, mas quando ele é destruído eu posso escolher o número de cartas que eu quiser do meu cemitério com o nome Lightworm ou Luminoso e adicionar ele de volta ao meu deck. Para cada carta que eu fizer isso eu ganho acho que 300 de vida. Então é uma carta muito interessante para, vamos poder dizer, reciclar as cartas que estavam no meu cemitério para o meu deck de volta. E o Black Rose Dragon é importante para você limpar o campo de uma vez. Você faz um... Olha só, olha uma jogada bem interessante. Você tem essas 2 cartas na mão. E vamos supor... E tem o Raiden e essa aqui do cemitério. Então você tem essas 3 na mão. Você tem essas 2 no cemitério. Beleza? Você baixa a Lumina. Baixou a Lumina. Ativa o efeito dela. Joga o Raikou pro cemitério. Puxa o Raiden por efeito por especial. Faz Synchro 7 dos 2. Né? Ou Synchro 7. No caso ele é Thunder e ela é level 3. Então ele é level 4. Synchro 7. Já traz o Black Rose Dragon. Ativa o efeito dele, né? Que ele já entra com o efeito ativado. Ou você ativa ou não ativa. Limpa o campo literalmente. O Black Rose Dragon é uma carta complicada de usar, que tem gente que não sabe. Quando ele entra em campo, você limpa o campo literalmente.
Você limpa todo o campo. As cartas do oponente, as suas e o próprio Black Rose Dragon. Então vai tudo pro cemitério e depois você já baixa um dragão do julgamento e bate 3.000 na cara do cara. Se ele não tiver um Battle Fader lá pra se defender, ele toma 3.000 na fuça. Ou um Curibon, sei lá. Então, bom, vocês viram, né? Ele só, olha, ele baixou aqui, ó, por quê? Porque tinha 4 monstros Light Swarm de nomes diferentes no cemitério. Então, acho que é isso, galera. Eu tentei explicar o melhor que eu pude. Infelizmente está de noite e eu não estou conseguindo gravar bem. Enfim, peço desculpas por esses defeitos de produção aí. Quanto aos nomes de cartas, fica a critério de quantos usar. Tem gente que usa 3 Lumina, 3 Raiden, 3 Rico e 3 Lyra. E sei lá, e não usa Dragonite, não usa aquela louca ali, a Celestia. Fica a critério de cada um o que usar dos nomes, tá? Tem gente que usa Janice, tem gente que usa Feliz. Quanto mais nome, é meio que melhor. Para invocar, claro, o GD, o Game Dragon. Então, fica literalmente a critério de cada um sobre o que usar em relação aos números de cartas, de nomes, digamos assim, diferentes. Sobre essas cartas, digamos assim, extras, que são fortes, mas não são obrigatórias, Diablos eu realmente recomendo usar pelo menos 2, porque Diablos é uma carta muito forte pelo efeito dela e o modo de como ela funciona, porque é fácil de invocar. Só precisa ter 5 monstros de luz com nomes diferentes, o que não é difícil. E literalmente conta até o próprio Dragão do Julgamento, caso ele esteja lá no cemitério, ele conta porque ele é luz. Bom, galera, eu acho que é isso. Então, valeu, falou, desculpa as tretas que deu aqui que eu não sabia explicar direito. Também foi a primeira vez que eu fiz um vídeo sobre desse tipo. O próximo desse tipo de como jogar, aprenda como jogar, vai ser de Melodious, que é um deck que eu sei jogar também, né? Que já tem o deck profile dele em algum lugar eu vou deixar o deck profile dele. Tem no canal, tá? Se quiser dar uma pesquisada, mas eu vou deixar na descrição. Então, é isso. Valeu, falou e até a próxima. Fui!